O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme, acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesmo. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos. Enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninho em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa. Conforme eles podiam compreender, para a multidão, Jesus só falava com parábola, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres como esta sementinha, capazes de crescer e dar muito fruto. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus comparando o reino de Deus com uma sementinha, não é? A menor de todas as sementes. Eu tive a graça de ver, né, um pé de mostarda. Ele é relativamente comum, não é? E a gente vê também a sementinha ali da mostarda. Se a gente for conversar com ela na mão, ela voa e aí a gente nem mais percebe de tão pequenininha que ela é. E aquela sementinha insignificante jogada na terra, cuidada, levedada ali, ela vai brotar frutos, ela vai crescer, não é? E vai dar frutos. Olha, pode dar 60, pode dar 30, pode dar 40, mas pode dar também 100. Olha, meus queridos, nós precisamos ser como esta sementinha, humildes, pequenos, simples, mas cheio da fé de Deus, a ponto de que a gente possa crescer na fé e fazer os frutos da fé acontecer. Olha, eu gosto muito e percebo a comparação bonita que nós podemos fazer com Jesus, não é? Aquela sementinha insignificante que cresce e dá frutos, é o próprio Jesus, não é? Que veio pequenininho, no seio de uma mulher, não é? Nasceu ali naquela estrebaria, humilde, não é? Não tinha nem lugar para ficar, mas foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois ele reúne um grupinho humilde de pessoas também, não é? Prepara aquelas pessoas, e aí o reino começa a crescer cada vez mais, cada vez mais. Depois ele nos chama, essa sementinha humilde, simples que somos cada um de nós. Mas nós, meus queridos, precisamos crescer e crescer e crescer, a ponto de também nós, junto com Jesus na missão, dar frutos de evangelização, de catequese, de misericórdia, não é? Olha, me lembra muito também, não é? As nossas crianças, nós que somos pais, que somos mães, não é?
as mães, os pais, a gente percebe os nossos filhos e nós devemos tratá-los assim, sabe? Com muito carinho, com muita simplicidade. A gente tem a mania de seguir os tempos modernos. As crianças hoje, vamos dizer assim, a gente logo já querem que elas sejam adultas, elas já vão crescendo adultas. Não, meu querido irmão, não vamos tirar o tempo das nossas crianças, não é verdade? Vamos ser como essa sementinha, viu? Por mais simples que a gente seja, por mais humilde que a gente seja, se a gente se alimentar, se a gente regar com a palavra de Deus, nós vamos crescendo, crescendo. Daqui a pouco nós estamos evangelizando, daqui a pouco nós estamos catequizando. E o reino de Deus é assim, meus queridos. É feito de pequenas coisas, é feito daquele grãozinho de mostarda, que é o próprio Jesus, que vai crescendo, crescendo e se torna, não é, esse Deus que nós conhecemos, a ponto de doar a vida por nós na cruz. Que nós possamos, na humildade do chamado que Deus fez a nós, na humildade do nosso serviço, ser como essa semente, ser como Jesus, que na humildade nós possamos evangelizar e catequizar, amém? Que assim seja. Ô meu querido irmão, ô minha querida irmã, clique aí no sininho, dê seu like, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Que assim seja.